Bom dia a todos. Vamos dar início. Primeiro, agradecer mais uma vez a Secretaria de Educação, o senhor Fábio, que tem atendido as nossas convocatórias. Senhor Fábio, vamos começar com algumas perguntas protocolares. Nome completo do senhor? Fábio Pereira Melo. Matrícula? 480-665. Quanto tempo você está na rede, Fábio? Estou completando, dia 1º de junho, agora 29 anos de professor e na rede 19 anos. 19 anos. Concursado? Concursado. Qual que é o cargo que ocupa atualmente? Diretor de administração. Diretoria de administração? Isso, correto. Quem te indicou para esse cargo, Fábio? Eu saí do Instituto de Previdência, retornei à Secretaria Municipal de Educação e estava na secretaria quando o secretário, então, me convidou para que participasse da equipe. Qual que é a sua formação, Fábio? Sou professor. Senhor Fábio, nós tivemos aqui com o senhor Totti e também nós visitamos algumas escolas e o que foi identificado é que o programa Escola Viva, o repasse para o programa Escola Viva, só é feito nas vésperas de frente de serviço ou de mutirões da prefeitura. E nas escolas seria o senhor e o Totti que faria a escolha de como esse dinheiro poderia ser gasto, que vocês indicariam para os diretores onde poderia ser gasto, seja com reforma do teto, pintura e etc. O senhor não acha que isso tira a autonomia dessas escolas? Primeiro, esclarecer alguns pontos, né? O programa Escola Viva ele foi instituído em 2017, assim que nós entramos na secretaria. Nós observamos, então, que lá existia um contrato, esse contrato ele não estava contente em virtude de algumas visitas que a gente havia feito nas unidades educacionais. No segundo momento, nós passamos, então, a descentralizar o recurso para os conselhos escolares ou conselhos gestores, para que as escolas ou os CMEIs fizessem, então, o plano de aplicação dos recursos a serem utilizados. Quando dá... em relação à questão dos mutirões, da edição dos mutirões, esse recurso ele chega... eu fiz até um levantamento muito breve em relação às datas dos mutirões e o recurso que chegou. Nós temos 304 conselhos escolares. Foram 4 edições em 2018 dos mutirões. Nesses mutirões, cerca de 14% das unidades educacionais receberam recurso. Esse recurso ele é extremamente salutar, vereadora, porque ali está disponível toda a mão de obra da prefeitura. Qual que é o objetivo nosso da gestão em si? É propiciar para essas escolas uma melhor distribuição das verbas. Se eu tenho uma mão de obra, a escola não precisa gastar com ela. Então, entra com a mão de obra da prefeitura, sobra mais recurso para a escola ou para o CMEI e a gente consegue fazer um fluxo maior de serviços. Então, essa a visão efetivamente, nossa. É uma escolha de quando tem um mutirão, vocês já aproveitam por conta da mão de obra? Não necessariamente. Voltando a afirmar, dos 304 conselhos existentes hoje na rede municipal de Goiânia, todos os 304 conselhos receberam o recurso do Escola Viva. Tá? Seja ele escola ou CMEI, todos foram beneficiados. Por se tratar de um programa permanente de manutenção do prédio escolar, 2017 eles receberam, 2018 todos receberam e receberão 19 e 20. Perfeito. O senhor sabe quanto que custa a construção de um CMEI aqui em Goiânia? Desculpa. O senhor sabe quanto custa a construção de um CMEI em Goiânia? Isso depende muito da área, né? Esse levantamento em si ele é feito pela Secretaria de Infraestrutura, depende das topografias, depende dos levantamentos dos engenheiros, mas gira em torno de algo de 2,5 milhões a 3 milhões de reais.
Vamos jogar 3 para cima. Né? É, mais ou menos isso. Doutora Cristina, a senhora quer falar? Tá. Atualmente, a Secretaria tem um contrato com a ITA Transporte em torno de 14 milhões. O senhor confirma esse? Sim. O senhor não acha que seria mais econômico, partindo do pressuposto, por exemplo, que um CMEI custa 3 milhões, que seria melhor você construir esse CMEI do que ficar pagando esse valor de transporte? Porque um do transporte, por exemplo, é que sai lá do Madre Germana e vem aqui para o CMEI do Jardim América. Além do desgaste com a criança, tem o desgaste com o transporte público. Existe alguma área da Secretaria trabalhando nesse sentido, de otimizar a utilização desses recursos do transporte? Sem dúvida. Nós temos algumas tratativas, final de 17, início de 18, com a AGEAB, através do governo do Estado. Essas áreas, tem 2 áreas, no Madre Germana, extensão. Uhum. A última informação que eu tive em 18 é que essas áreas já foram destinadas, os projetos conclusos, a ordem de serviço emitida, porém não iniciada até o momento. Né? Então, essa daí não é uma área da Prefeitura de Goiânia, e sim um convênio com a AGEAB. Estamos, de fato, ansiosos para que essa obra se inicie e a gente possa cessar, então, o deslocamento dessas crianças do Madre Germana para a escola nossa, lá no Jardim América. Tudo isso é feito em virtude de não deixar as crianças sem aula. Né? Uhum. Nós precisamos prover vagas, precisamos prover os alunos em sala de aula, e tudo isso se dá em virtude da não existência de área pública em si, lá no Madre Germana. Salvo engano, foi feito um loteamento, tem um loteamento novo, essa extensão, e a AGEAB, então, entraria com essa construção, que até o momento ela, de fato, não aconteceu. Por que a Secretaria de Educação paga o aluguel do Goiânia Cine Ouro no valor de R$ 23 mil, sendo que esse espaço pertence à Secretaria de Cultura? É mais um equívoco. É preciso ressaltar que esse aluguel do Goiânia Cine Ouro, ele vem de gestões anteriores. Assim que a gente chegou, nós pegamos toda a programação do Goiânia Cine Ouro e lá tem uma extensa programação pedagógica da Secretaria. É claro, a Secretaria de Cultura também tem programação no Goiânia Cine Ouro. Né? Então, no espaço em que a Secretaria não está utilizando no controle de agendamento, aí sim é disponibilizado para o Goiânia Cine Ouro o espaço para a Secretaria de Cultura. Né? Então, enfim, existe uma mescla de atividades lá, tanto pedagógicas da Secretaria, que eu acho que, inclusive, foi até encaminhado para vocês, né, da comissão. E existe também uma programação da Secretaria de Cultura. Mas o aluguel inteiro é pago pela Secretaria de Educação? Sim, é pago pela Secretaria de Educação, porque as atividades são pedagógicas. E foi renovado também, né, agora nessa gestão? Ainda não foi renovado. Não, nessa gestão, sim. Foi renovado. Durante uma vez, sim. Uhum, perfeito. Inclusive, ele vence agora, no final de maio, se me falha a memória. Ok. Quantos servidores estão à disposição da Undime, da Secretaria? Eu não lido com servidores. Né? Essa parte de servidor não é da minha gestão. Essa não é da minha competência. A minha parte é só administrativa de execução mesmo. Tá. Por que a Secretaria Municipal de Educação arca sozinha com as despesas da Undime? Não, olha só, o prédio onde a Undime está instalada hoje, que é uma sala no galpão do Santa Genoveva, eu fiz até questão de tirar algumas fotos lá. Lá funciona a reserva técnica nossa, funciona o arquivo da secretaria, funciona o almoxerifado e funciona parte da manutenção nossa. Então, é um conglomerado de situações lá dentro, inclusive a parte de eventos também, que tem uma sala pequena onde guarda os seus utensílios. Então, eu acho que caberia, inclusive, até convido a senhora a ir lá para a senhora verificar em loco. Né? Lá é um galpão enorme e totalmente ocupado pelas atividades da secretaria. Então, a senhora vai perceber lá, na parte de baixo da reserva técnica, uma série de livros que são guardados lá, todo o figurino das crianças, esses figurinos de cantata de Natal, de festa junina, enfim,
uma série de situações que tem do pedagógico que estão guardadas nesse espaço. É porque no contrato de aluguel o que está descrito lá é que o objeto é a locação para a Undime, né? Não existe essas outras questões. No contrato de aluguel está descrito isso. E aí o nosso questionamento é que a Undime é uma organização nacional dos secretários, né, municipais de educação, e hoje, atualmente, o secretário é presidente. Mas o porquê que a Secretaria de Educação Municipal está arcando com isso? É isso que eu estou... Por que não se rateia com as outras secretarias? O nosso não entendimento é por que pegar dinheiro da educação e gastar com uma organização que é nacional. De fato, é isso que eu estou passando para a senhora, né? Eu acho que caberia até uma visita lá para a senhora entender melhor. É uma sala apenas, com todo o demais espaço. Eu diria que 98% do espaço é um espaço ocupado pela Secretaria Municipal de Educação. Esse espaço vem desde a gestão anterior. Então, é um contrato de locação que ele foi renovado e permanece com as instalações normais, de almoxerifado, reserva técnica, arquivo e parte da manutenção nossa. Tá. Foi solicitado também, senhor Fábio, uma série de documentos em relação à distribuição da merenda escolar. Vocês enviaram para a gente caixas e caixas de documento, nós analisamos documento por documento enviado, mas o documento de recebimento desses itens alimentícios nas escolas não chegou para nós, e nós olhamos documento por documento. Então, nós queremos saber qual que é a dificuldade de entregar, se a secretaria não tem esses documentos, ou se qual que é o tipo de procedimento que as escolas adotam para comprovar que receberam esses itens alimentícios nas escolas, como que isso se dá, porque não chegou para nós. Vereadora, eu não vejo dificuldade alguma da secretaria fornecer qualquer tipo de documento. Essa não é uma área também do meu departamento, é uma área do Departamento de Alimentação Educacional. Então, eu não trato com a parte de merenda. A parte de merenda é outra diretoria. Enfim, eu até vi isso lá na secretaria, o movimento deles estarem produzindo esses documentos para encaminhar para a senhora. Inclusive, todos os processos de merenda, eles já vêm anexados às guias de recebimento. Eu acho que seria até, às vezes, o caso a senhora solicitar esse processo, carga do processo, e analisar ele de imediato. Então, eu não vejo problema em relação a isso. Inclusive, tem algumas soluções tecnológicas que foram dadas na merenda, inclusive com um app, um aplicativo, onde são anexadas imediatamente essas notas. Enfim, esse é um assunto ligado a outro departamento que eu gostaria que a senhora fizesse, então, ao diretor competente. Obrigado, senhor Fábio. Senhor Fábio, quantas obras inacabadas de CMEIs e escolas existem atualmente? Nós estamos, inclusive, esse foi até um ponto interessante agora de ser tocado. Nós entramos agora no processo de licitação das 10 obras inacabadas. Só existem 10? Se não me falha... Não, nós temos 14. Né? Essas obras já estão em fase de abertura de licitação, todas elas já divulgadas no site da Prefeitura. Começaram a abrir dia 2 de maio, todos os dias vem abrindo licitações, com a participação em torno aí de 11 empresas participando, um processo exaustivo que nós estamos torcendo para que tenha êxito e a gente consiga entregar isso para a comunidade o mais rápido possível. Qual que foi a dificuldade para retomar essas licitações? Lembrando que falta praticamente 1 ano e meio para acabar a gestão do prefeito Ives. Quando nós entramos na secretaria, em 2017, nós fomos, então, fazer um levantamento de todos os processos existentes na secretaria. Esses de obras em específico, foi feito todo um ajuste, todo um estudo neles, e nós percebemos que não tinha nenhum distrato nesses processos. Então, precisamos fazer o distrato, toda a parte jurídica, fazer a rescisão contratual, a punição dessas empresas. Né? Então, tudo isso demanda tempo, isso é burocrático, né? Tem prazos e etapas a serem seguidas. Feito isso, foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura para que ela fizesse o levantamento concreto do que existia na obra e o que precisava para finalizar. Isso findo, hoje as obras já estão na Comissão Geral de Licitação e estão sendo abertas gradativa. Dia a dia estão sendo abertas. Certo.
Agradecer a presença do líder do governo, vereador Oséias Varão. Aberta a palavra. Doutora Cristina. Bom dia. Bom dia, vereador. Servidor Fábio Pereira Melo, né? É importante a sua presença para a gente esclarecer algumas dúvidas aqui. Quando a vereadora Sabrina, vou dar continuidade à fala dela, para depois entrar nas perguntas minhas específicas. Quando a vereadora Sabrina questiona sobre as obras inacabadas, e o senhor revela aí a questão dos processos administrativos burocráticos, e o senhor diz que está aberta a licitação. Dentro dessa burocracia, o senhor acredita que há tempo hábil para se concluir essas 10 obras que estão sendo licitadas ainda nessa gestão? Sim, esse é o nosso objetivo. O senhor acha que isso é possível? É possível. Esse objetivo ele é claro para nós, né? Então, ele está abrindo a licitação agora, depois nós vamos para a fase contratual, a emissão da ordem de serviço e início das obras efetivas. É preciso ressaltar que uma obra licitada com empresa idônea, uma empresa que tem fluxo, que consegue tocar a obra, ela vai fluir com naturalidade, né? Haja vista aí um exemplo claro, é o viaduto da 90, né, com a 136, que está a todo vapor. Então, quando o recurso não é o problema, né? Nós já temos o recurso está destinado. Nós precisamos tão somente assinar a ordem de serviço, que essa empresa continue o fluxo, a empresa vencedora, o fluxo normal do processo, e que a gente consiga entregar o quanto antes para a comunidade. Quando o senhor diz uma empresa idônea, o senhor está afirmando que as outras empresas não eram idôneas, as que foram selecionadas para começar a obra e tiveram paralisia? Não, eu não estou afirmando isso. Mesmo porque eu não posso fazer juízo de valor em relação à empresa, né? Existe um processo administrativo em curso, a empresa foi penalizada com multa, foi suspensa administrativamente de licitações e agora ela vai incorrer na demanda judicial para a gente ter ciência que isso aí a Procuradoria vai tocar, eu não entendo da parte jurídica, mas todas as medidas administrativas e judiciais serão tomadas perante as empresas que abandonaram as obras. Pois é complexo, né? A administração pública são vários setores, né? O senhor está numa administração que fez um contrato da Viver Sistema sem licitação, com dispensa de licitação. Eu entrei com uma representação no Ministério Público. O Ministério Público, 2 anos depois, obrigou a secretaria, através de um TAC, a fazer o processo licitatório, que é o correto, e a empresa que a sua gestão contratou em outra secretaria foi considerada a pior de todas. Então, é complicado falar em idoneidade, né, em eficácia. Agora, a minha pergunta qual a garantia que vocês têm de que realmente essas empresas não virão com distrato, ou não terão aí complicações para solucionar a finalização dessa obra? Todo o procedimento licitatório ele é conduzido pela Secretaria de Administração. A secretaria ela solicita a demanda da obra em si, vai ser a pagadora, gestora administrativa, pagadora das medições, e todo esse procedimento licitatório ele é feito pela Secretaria de Administração. Eu acredito, né, tenho convicção disso, espero, torço como cidadão goianiense, como professor da rede que sou, né, que essas obras, sim, saiam, né, que elas vão ser conclusas ainda nessa gestão, né? Então, eu espero que tudo isso se resolva o mais breve possível. Todo mundo espera, né? Porque a situação já está insustentável, falta aí 1 ano e meio para finalizar a gestão, né? O senhor falou na pergunta anterior da vereadora Sabrina sobre a contratação de um espaço que hoje é ocupado por vários setores da educação, inclusive a sede da Undime. O senhor disse que o contrato era da gestão anterior. Sim. Então, vocês concordam na continuidade, tanto esse contrato quanto o contrato do Cine Goiânia Ouro. Então, significa que a atual gestão concorda com a gestão anterior nesses aspectos de contratação? Porque vocês poderiam ter mudado, né? Sim, sem dúvida. Não é tão simples, vereadora. Lá nós temos, como eu afirmei para a senhora, né,
Eu até convido para que a senhora veja como que é a instalação lá. Lá nós temos o almoxerifado, nós temos o arquivo da secretaria, nós temos a reserva técnica de distribuição de todos os livros da rede, nós temos parte da nossa manutenção, e você desmobilizar isso e conseguir algo que, de fato, aglutine esse espaço, não é tão simples. Não, então, isso eu entendi. A gente precisa ter essa responsabilidade para não ter problema depois na própria logística da secretaria. E o fato do contrato ser firmado só para a sede da Undime, vocês também concordaram? Não, essa é a cópia do contrato que está aqui, né? Enviada por vocês. Eu vejo assim, se de fato no objeto, eu não me recordo, são tantos contratos, imagina. Eu não me recordo de cabeça, né? Eu trouxe até um breve resumo das ações, né? Mas é um departamento muito grande. Nós temos mais de 360 unidades educacionais, mais de 18 mil servidores e mais de 100 mil alunos. Então, de fato, quem já trabalhou na gestão pública, né, e está lidando de frente na parte organizacional, percebe o fluxo, né, e a demanda de trabalho que existe. Então, é difícil a gente gravar tudo na cabeça, né? A gente precisa, então, eu vou verificar essa questão e, posteriormente, posso até enviar para vocês por escrito, sem problema algum. Nas nossas visitas em loco às escolas, uma grande reclamação é a questão da segurança, né? Com várias escolas com relato de terem sido invadidas, com aí roubo, né, de computador, merenda, destruição de parte dos equipamentos da escola. A guarda, ela relata que não tem equipamentos para realizar efetivamente a segurança. Há algum processo de licitação em curso para a aquisição desses equipamentos, para dar suporte à Guarda Civil Metropolitana de manter essa segurança? Sim, sem dúvida. É importante ressaltar também a parceria que nós temos com a Guarda Municipal. Ela faz ronda efetivas em todas as unidades nossas, passa nesse monitoramento, né, pegando o nome do gestor, o gestor assina a planilha, né, que eles estiveram lá, enfim. A gente sabe do efetivo que a Guarda tem, mas, em decorrência disso, nós também startamos já um processo licitatório, onde nós vamos colocar cerca elétrica em todas as unidades educacionais, vídeo monitoramento e central de alarme em todas elas. A gente sabe que isso só não vai coibir, né? Um exemplo claro disso é a Aparecida de Goiânia. Lá eles fizeram também o vídeo monitoramento e as câmeras foram roubadas, né, em algumas unidades. Mas nós vamos prover, sim. Estamos já com esse processo para prover a segurança em todas as unidades educacionais. Então, isso já está aberto, já está em curso? Sim, já está em curso. Sobre o programa Escola Viva, né, que a vereadora Sabrina também destacou, nós visitamos algumas escolas e eles mostraram a instalação de central de gás, a revisão elétrica, a pintura, banheiros, né, a questão hidráulica. O senhor... E isso tudo, isso foi relatado dentro das escolas, isso tudo fica sob a responsabilidade da escola, especialmente da direção da escola. O senhor acha que essas pessoas têm competência técnica para avaliar um serviço desse, acompanhar e que isso saia de uma maneira eficaz? O senhor não acha que deveria ter profissionais da própria estrutura da prefeitura que acompanhassem, que fiscalizassem, especialmente a parte elétrica e hidráulica, que é o que mais me preocupa? O senhor acha que a direção de cada escola tem competência para isso? Ela não está sozinha. Nós temos uma gerência de acompanhamento da rede física que faz todo o gerenciamento e acompanhamento junto às unidades educacionais dos serviços ora designados pelo Conselho Gestor. É importante ressaltar que a diretora, por si só, ela não trabalha. Ela precisa do Conselho Gestor, ela precisa da comunidade, ela precisa elencar as suas prioridades. Elencadas as suas prioridades, nós temos... Eu vou dar alguns exemplos para a senhora. Semana passada, faltou luz em determinado bairro, a escola Georgeta Rivalino, e, quando retornou essa energia, ela retornou com uma carga maior e ela danificou o padrão de energia.
imediatamente nós solicitamos da Secretaria de Infraestrutura que encaminhasse os seus técnicos de engenharia, e isso foi feito de pronto, né? Em 2 dias já estava com o problema solucionado. Por que 2 dias? Um dia você chumba o padrão no muro, então ele precisa secar, porque depois vai vir o esticamento dos cabos, né? Feito isso, automaticamente a Enel vai e faz a ligação. Então, toda a parte de complexidade que exista dentro da escola, nós temos um parceiro importante nesse processo, que é a Secretaria de Infraestrutura. Bem, eu não sei os outros vereadores, a vereadora Sabrina, mas em nenhuma escola foi relatada essa gerência de acompanhamento. O que nós vimos aqui foi um servidor que esteve aqui prestando também esclarecimentos, que afirmou que ele atesta o recebimento das salas modulares, mas que ele não tem conhecimento técnico para fazer isso. Isso foi fala dele. Ele, inclusive, disse que não conhece os materiais que são citados na escola. Então, assim, na entrega daquela sala. Então, é a primeira vez, eu não sei, realmente, em nenhuma escola relataram essa gerência de acompanhamento, essas pessoas que vistoriam obras ou que certificam se está correto. A única certificação que a gente viu foi da sala modular. Sim. E que a pessoa garantiu que ele não tem competência técnica para isso. Certo. Então, veja só, nós temos alguns e-mails disparados para todas as escolas, com medidas circulares, onde os diretores encaminham os orçamentos que precisam ser avaliados. Esses orçamentos passam pelo crivo da gerência de rede física. Inclusive, nosso gestor, o Asley, está aqui presente, se faz presente, né? E que demonstra um controle eficiente de todo esse processo. No ano de 2018, nós tivemos uma auditoria do Tribunal de Contas dos municípios na Secretaria, exaustivamente, passou o ano inteiro lá, enfim, e nos divulgou um relatório onde eles afirmam, nesse relatório, as boas práticas da Secretaria em relação ao Escola Viva, em especial no que tange ao controle das ações do Escola Viva, né? E aí ele faz a citação, porque como nós temos 3 planilhas a serem seguidas, e essas planilhas elas são em conformidade com o que foi descrito, nós temos, então, foi emitido um relatório de auditoria, onde ele diz o seguinte: no gráfico 13, classificação da estrutura física das 62 unidades educacionais objetos da auditoria. Esses resultados indicam que 75,8% das instituições apresentaram estrutura física satisfatórias, boas ou razoáveis. Esse é considerado um bom panorama que indica em relação à estrutura física. Ou seja, posso garantir para a senhora, vereadora, que existe um controle eficiente, um controle muito próximo aos gestores, né? Eles precisam disparar, e nós temos, na Secretaria, pastas individualizadas do que cada escola gastou com Escola Viva. Individualizada. Né? Isso aí são pastas e mais pastas, porque nós temos mais de 360 unidades educacionais, mas que está lá separadinho cada uma delas. Mas eu volto a repetir, a primeira vez que a gente está escutando, eu pelo menos, né, que já estive em várias escolas, né, é importante a gente ter essa informação. Caminhando aí para a finalização, eu sou da área da saúde, eu tenho uma preocupação muito grande com as doenças, a proliferação aí de animais peçonhentos, e em várias escolas também, mesmo as que passaram a Escola Viva, passaram os mutirões, nós nos deparamos com equipamentos de sucata empilhados ali como um criatório adequado para o Aedes, para aranha, barata, ratos, cobra, né, toda sorte de animais peçonhentos. Há um planejamento para a reutilização desses móveis? O que vai ser feito com isso? Porque a gente só está vendo a pilha crescer. Sim. Já foi startado a licitação já está finda. Nós já temos a empresa
Leilões Brasil, que vai fazer o recolhimento dos bens inservíveis em todas as unidades educacionais. E posso até ressaltar, não é só a educação, é a prefeitura como um todo. Né? Então, vai fazer o recolhimento desses bens inservíveis, ele vai para leilão esses bens, e aí sim nós temos já uma situação mais de conforto dentro das unidades educacionais. Nós temos, dentro do PAF, um recurso pré-determinado, que a gente encaminha para as escolas, que é destinado à limpeza, capina, poda e detetização, além de lavar a caixa d'água. Então, a gente se preocupa com todos esses aspectos e onde a gente percebe que a situação foge um pouco do controle, a gente entra com uma ação mais específica e ajusta isso com o diretor. Então, esses bens serão recolhidos em breve. E aí essa empresa, então, será responsável por leiloar e destinar o que não for vendido em leilão, sim, é isso? Esse procedimento também ele é feito pela Secretaria de Administração. Qual que é o papel da educação? É transmitir quais são os bens inservíveis para que possam ser recolhidos. Então, tem toda uma parte burocrática atrás disso. Então, tem a baixa do bem, tem a destinação do bem, como ele vai ser recolhido, né? E isso é destinado para a Secretaria de Administração, que aí sim, dentro dos moldes contratuais, vai tomar as medidas que são necessárias. Também visitar as escolas. Isso aqui foi passado por licitação, uma observação. O senhor começou falando isso. Também visita as escolas, uma coisa que ficou bem presente e talvez, né, não seja real, por isso eu estou fazendo a pergunta ao senhor. Sim. O senhor confirma a notícia de que cada escola será responsável por fazer um processo de licitação para aquisição de merenda escolar? Essa parte da merenda ela não cabe ao meu departamento, né? Tem um departamento específico que faz a gestão da merenda escolar. Então, eu não posso informar isso para a senhora. Tá bom. Por enquanto. Bom dia, presidente. Seu nome cumprimento as vereadoras, os colegas vereadores. Seja bem-vindo, diretor. Doutor que vos auxilia. Minha pergunta é rápida, é um questionamento que eu quero estender, doutor, ao seu advogado também, que talvez possa esclarecer para a gente umas questões que ficaram um pouco contraditórias depois do que você disse, que eu estou aqui com uma nota técnica do Ministério Público Federal sobre as visitas nessas obras paradas. Um caso específico chama a atenção, inclusive, nessa ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público Federal. Como está o CEMEI Grande Retiro? O CEMEI Grande Retiro, deixa eu até mostrar para o senhor ter a real panorama. E, assim, para a gente ser objetivo, sim, diretor, eu queria que você me desse um prazo, por exemplo, de entrega dela, para a gente já constar isso em ata. Vereador, eu não Mas posso... você acabou de dizer que as licitações estão encaminhadas, sim, né? Estão. A previsão administrativa de inauguração é para quando? É isso que a população nos cobra. Esse é o aviso de licitação do CEMEI Grande Retiro. Como o processo está em licitação, eu não posso, seria irresponsabilidade da minha parte, dizer para o senhor prazos, né? O senhor conhece o processo licitatório, o senhor sabe as demandas que existem no processo licitatório. Então, o que cabe, a secretaria é tão somente fazer a solicitação e a Secretaria de Administração, em si, ela colocou já em licitação. Eu não posso ofertar o prazo para o senhor. Diretor, e outra questão que me chamou a atenção, assim, talvez a exposição do político, que os vereadores vão me entender, é muito maior, né? A gente já é cobrado diariamente por falta de vagas. Goiânia, hoje, é uma das capitais que mais tem cadastros de crianças esperando vagas. Jogando baixo de 10 a 20 mil crianças, né? E por que da secretaria só abrir esse processo licitatório depois que o MPF provocou? Será que já não era latente essa necessidade de começar a retomada das obras do governo passado para concluir, para aumentar o número de vagas? Por que essa atitude da secretaria só depois do Ministério Público ter provocado vocês? Vereador, o senhor desculpa, mas não procede, não é verdade. Se o senhor pegar o histórico de todos os processos, o senhor vai perceber que o processo está em curso desde 2017.
O processo está em andamento, nada foi startado em face à provocação do Ministério Público Federal. Todos os processos estão andando o seu fluxo normal, né? Eu não posso pular etapas do processo, porque lá na frente vai dar problema, né? Não existe essa possibilidade. Então, assim, nós seguimos o fluxo processual normal. Então, nesse caso do Grande Retiro, não tem previsão. Você vai aguardar o processo licitatório. Tem que aguardar a abertura da licitação. Certo. Assim que chegar na minha mão lá, que o contrato tiver assinado, ordem de serviço emitida, aí eu vou seguir o cronograma que a CEINFRA nos oportunizou. Positivo. Quanto aos outros CIMEIs do Barra Vento, eu queria uma resposta individualizada de cada uma delas, se for possível. Pois não. CIMEI do Barra Vento, CIMEI Floresta, CIMEI Solar Ville, Jardim Real, Jardim do Cerrado, 4, Buena Vista, 3, Mendanha, Centerville, Grande Retiro e Parque Ateneu, que foram as relacionadas aqui na nota técnica do Ministério Público Federal. Sim. Estão todas nessa mesma situação? Não. Menos o Barra Vento. O Barra Vento está em execução. A obra ela está sendo tocada normalmente. As demais permanecem no mesmo fluxo. Elas estão sendo licitadas e, assim que se decidir pela vencedora, os contratos assinados, ordem de serviço emitida, nós vamos seguir o cronograma que a Secretaria de Infraestrutura nos oportunizou. Obrigado. Inclusive, a vereadora doutora Cristina me fez uma lembrança e eu pude acompanhar. Inclusive, doutor, se for possível, acho que seria importante vocês analisarem o relatório final da Comissão das Obras Paradas de Inquérito. Lá Perfeito. foi constatado que ainda não havia processo licitatório nenhum para a conclusão dessas obras. Então, talvez seja até por isso que o Ministério Público Federal processa aqui o prefeito e o secretário por omissão. E aí a minha última pergunta, eu queria até uma resposta jurídica de Vossa Excelência, doutor. Se tem processo em andamento, se tem promessa de inauguração, de retomada das obras, por que o Ministério Público Federal ia ajuizar essa ação depois de ter pedido para vocês cumprirem algumas diligências que não foram cumpridas? Inclusive, a informação que nós temos é que o procurador da República, o doutor Marcelo Wolff, foi pessoalmente na Secretaria de Educação, pessoalmente no prefeito, encaminhou essas diligências para serem cumpridas. E a gente sabe, as vereadoras principalmente, que estão à frente desse processo, se o ofício não tem perna, né? O processo não tem perna. Se a secretaria não cumprir a documentação, se ela não colocar tudo que falta em dia, esse processo aqui não vai chegar ao fim. Talvez seja até uma resposta para você. Olha, a gente tentou, o processo está startado, mas não vai ter fim. Então, se depois de ter cumprido as diligências do MPF, se depois de aberto o processo licitatório, e mesmo assim ainda foi encaminhada a uma ação de improbidade, que é seríssima, né? Qual é a justificativa para isso? Você acha que o Ministério Público excedeu ou foi a secretaria que foi omissa de fato? Eu queria, para me entender, porque até então eu ouço os gestores da prefeitura falarem que está tudo em ordem e, do outro lado, o Ministério Público falando que está tudo errado. O que a Câmara de Vereadores pode somar nisso? E me explique certinho. O Ministério Público excedeu ou a secretaria foi omissa? Bom dia, vereadoras, bom dia, vereadores, bom dia a todos os presentes. Bom, vereador, como o professor Fábio, nosso diretor administrativo, informou anteriormente, todas essas obras, elas tratam-se de obras que foram paralisadas em decorrência de abandono das licitantes vencedoras, né? Então, foram empresas que foram contratadas, que passaram por problemas de falência, outras simplesmente abandonaram, e a administração municipal viu-se obrigada a tomar as medidas cabíveis para continuar e finalizar essas obras. Então, todo esse processo, como foi informado pelo nosso diretor, ele iniciou em 2017 com o início dessa nova gestão. Então, foi todo um processo que a Secretaria teve que tomar as medidas administrativas cabíveis ao seu alcance, no sentido de promover rescisão contratual, abertura de processo de irregularidade contra as referidas empresas, com o fito de aplicar as sanções administrativas cabíveis,
as punições previstas nos editais de licitação e nos próprios contratos. Após essa fase, visando o reinício das obras, foi necessário fazer um balanço, um levantamento do que já havia sido construído, do que precisava ser reconstruído em decorrência da paralisação e de um possível processo de depredação, né, da obra. Para isso, a Secretaria Municipal de Educação, como gestora do contrato, ela não dispõe de técnicos para fazer esse processo. Então, ela depende de outras secretarias, em especial da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que teve que fazer todo um levantamento nessas obras, né, para verificar o que é que precisaria ser licitado novamente, no sentido de emitir um parecer técnico, né? E isso demandou tempo. Finalizada essa outra etapa, nós tivemos que passar para essa fase de reiniciar as licitações, fazer um novo edital, estabelecer um novo cronograma físico-financeiro, que também não é competência da Secretaria Municipal de Educação, que ela depende de uma outra secretaria no âmbito da Prefeitura, que é a Secretaria Municipal de Administração, que é responsável pelos processos licitatórios no âmbito da municipalidade, conforme determina a Lei Complementar 276, de 2015. Né? Então, todo esse processo ele não é automático. Ele precisa de todo um trabalho, né? E isso demanda tempo. E eu acredito que foi uma coincidência de o Ministério Público Federal propor essa ação de probidade em relação à obra do Grande Retiro, no momento em que a Prefeitura de Goiânia já estava prestes a publicar os editais de licitação. Então, eu não creio que nós publicamos os editais em decorrência da ação civil pública. Eu acho que isso já estava seguindo o seu rito normal dentro dessa burocracia que existe dentro da administração pública de uma forma geral. Vereador, eu estou satisfeito. Eu queria que registrasse como até um ponto mais importante na fala do doutor, que a Secretaria de Educação hoje não dispõe de técnicos, né, que constasse em ata, e que ela é totalmente dependente das outras secretarias. Talvez seria até um norte para essa comissão poder pensar em resolver os problemas que a gente tem, que são crônicos, né? E, para terminar, eu queria só pedir mais uma vez ao diretor que, se fosse possível, você pode fazer alguma previsão para o público que nos assiste, para as mães que estão precisando de vagas. Essas obras são mais de 10, né? Você tem uma previsão, você pode dar mais ou menos uma estimativa de conclusão delas, ou a secretaria vai continuar no puxadinho, fazendo só sala modular, essas coisas? Porque a mãe, o pai cobra da gente. Vereador, vai deixar ficar fazendo salinha modular, com estrutura precária, provisória, fazendo um chamamento de servidor temporário, ou vai pensar a longo prazo? Construir escola boa, vai colocar servidor efetivo preparado? Qual que é mais ou menos a visão? Queria saber de vocês, se for possível, dá uma previsão para a gente, que é isso que a gente é cobrado no dia a dia, entendeu? Eu volto a reafirmar de novo para o senhor, né? Nós precisamos da licitação finda, né? Um dos objetivos nossos é, de fato, fazer a audiência pública, chamar a comunidade, chamar os vereadores, expor isso para a comunidade e dizer, olha, de fato, agora a obra está licitada, estamos com a ordem de serviço em mãos, daqui para frente nós vamos tocar e temos esse cronograma a ser seguido. Vocês também fazem parte da fiscalização. Vocês são os maiores interessados. Estamos aqui para cumprir e deixar essas obras a tempo e hora prontas para o usufruto dos seus filhos. Então, nós vamos fazer isso. Isso é um compromisso da Secretaria Municipal de Educação, de fazer essas audiências públicas, contando com a presença de vocês, dos vereadores, que acompanham lá em loco, sabem a realidade de cada setor de Goiânia, e nós vamos, sim, encaminhar
até mesmo para a Câmara Municipal, informando quando nós vamos estar fazendo essa audiência pública, né? Para que vocês participem, estejam juntos também com a comunidade, e lá nós podemos, de fato, dar uma data, falar assim, olha, a obra tem uma previsão de ser entregue tal dia, e nós vamos fazer isso sem problema algum. Estou satisfeito. Obrigada. Passar para o vereador Zander, depois vereadora Tatiana e vereadora Cristina. Bom, bom dia. Bom dia a todos. É só uma pergunta muito em cima daquilo que o Quitão fez. Eu acho que talvez o doutor possa responder com mais entendimento jurídico. Nós sabemos que o papel do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, é apontar, muitas vezes, principalmente no âmbito civil, onde, na minha opinião, é até mais complicado do que no âmbito criminal, né, doutor? Porque o criminal, o senhor tem prazo para tudo. O civil, não existe prazos. Então, o Ministério Público solicitou um pedido de improbidade. Eu, na verdade, acompanhei a notícia muito de longe, porque, quando vi a solicitação do pedido de improbidade, imediatamente já vi que tudo aquilo que foi colocado no pedido de improbidade está sendo atendido e já era também fruto de um não vou dizer um TAC, mas de um termo de ajuste que já está sendo efetuado. Eu não sei se o juiz acatou o pedido de improbidade, ainda não acatou. Então, talvez, em virtude desse, é isso que eu quero perguntar a Vossa Excelência, para que fique bem claro que, respeitando o papel do Ministério Público, vereador Lucas Quitão, e respeitando também o papel da Justiça, eu queria saber de Vossa Excelência, a primeira pergunta, se após esse pedido, ou se durante esse pedido que foi feito pelo Ministério Público Federal, e Ministério Público Federal, para que fique claro, em virtude das verbas da educação, muitas delas serem federais, nós sabemos como está sendo tratado, inclusive pelo governo federal, as verbas para a educação, mais de 40% de remanejamento da verba da educação, dentro mesmo da educação, né, tirando dinheiro, por exemplo, as universidades, é o mesmo o que vai acontecer com a Universidade Federal ainda esse ano, Sabrina, é o mesmo que acontecesse hoje na sua casa, na casa de um trabalhador, chegasse lá e falasse, hoje você vai ter 40% a menos do seu salário para gastar aqui dentro da sua casa. Esse mês você não vai pagar, então, o condomínio, o seu plano de saúde, ou você não vai comer. E nós sabemos que esses cortes eles atingem principalmente o ensino fundamental, esse remanejamento que está sendo feito, e por isso está sendo tão criticado. A pergunta o fruto dessa denúncia do MP federal já está sendo sanada, está sendo buscado, mesmo antes do acatamento dessa denúncia, porque é apenas uma denúncia, é bom dizer que não há nenhum tipo a Justiça ainda não acatou o pedido, mas se tudo aquilo que foi denunciado pelo MP está sendo regularizado e provavelmente fazendo o que o MP está denunciando, não há o porquê de acatamento dessa denúncia. É isso, doutor? Vereador, muito pertinente o vosso questionamento, uma vez que trata-se de uma proposição de uma ação, não é? Como nós sabemos, o nosso sistema judicial ele é movido pelo devido processo legal. Então, assim, no entendimento do Ministério Público Federal, o que motivou a proposição da ação, ele entende que o município estaria inerte. Nós fomos até pegos de surpresa pela proposição dessa ação, tendo em vista que as recomendações que foram apresentadas pelo Procurador da República, o doutor Marcelo Wolff, estavam sendo seguidas pela Prefeitura, mas dentro daquela explicação que eu dei anteriormente. Então, assim, os procedimentos e os processos eles não são automáticos. Leva todo um rito, né, para se garantir que, no futuro, algum ato não seja anulado por algum vício insanável. Então, assim, respondendo o questionamento do senhor, então, a Prefeitura de Goiânia vai, assim que o processo for distribuído
e for notificada, Abrir o ela prazo vai, com o exatamente, juiz da ela vara vai civil, apresentar né? a sua contestação, vai apresentar todos os meios de prova cabíveis para demonstrar que foi um equívoco do Ministério Público Federal em propor a ação, tendo em vista que o município está tomando as medidas cabíveis para finalizar essas obras. Sim, eu particularmente não tenho dúvidas de que nessa propositura, com atendimento na defesa prévia que é feita antes de acatar ou não a denúncia, em virtude, viu, Sabrina, eu procurei saber com relação a essas questões, e aí nós temos que fazer justiça, uma vez que o pedido de improbidade ele foi feito, mas que a prefeitura, o prefeito terá o direito à ampla defesa, mesmo antes de ser acatado a denúncia, para que fique bem claro que aquilo que o Ministério Público Federal pede, a prefeitura vem fazendo. Obrigado. Obrigada, vereadora Tatiana, com a palavra. Depois, Cristina e Anderson Bocão. Bom dia, colegas. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Bom, sinceramente, a gente fica assim, eu penso, eu me sinto assim numa ceia ou em questionamentos que, na verdade, eu acho que a gente não consegue ter as respostas. Né? Eu sinto igual as mães que estão lá no bairro, a criança fora da escola, tendo que ficar com o vizinho, tendo que ficar com um amigo, o pai abandonando a família, a criança ali sofrendo tudo quanto é tipo de abuso, enfim. Né? São as crianças abandonadas e fruto de uma administração, e aí eu não digo só Goiânia, mas, infelizmente, do nosso país, né, como está. E as respostas são assim, ninguém consegue dar prazo. Se você vai no prefeito, o prefeito não consegue dar um prazo, não consegue dar uma resposta. O secretário também não, os diretores também não, e não estou falando especificamente de cada um, mas no geral. Então, quando a gente vê o apontamento de um Ministério Público dizendo que vê uma situação inerte, é o que eu também vejo. Eu não vejo assim, alguém da prefeitura, o próprio prefeito, ou com aquela preocupação realmente de acordar e dormir pensando: o que eu estou fazendo pela educação, o que está acontecendo, por que as obras não andam, se os processos, como bem disse o vereador Lucas, não tem perna. Né? Então, mas o que é? Está sendo movimentado isso? Porque as respostas são sempre, todo dia, onde você vai, não tem prazo, não está em licitação, abriu um processo, abriu outro, não sei o quê, e no fim, Zander, está as crianças lá fora da escola. No fim, a resposta é essa. Então, eu vejo que, infelizmente, as respostas que nós procuramos, nós não estamos conseguindo encontrar. Né? Sinceramente, o que a gente procura. Se você for hoje, Sabrina, responder à mãe, você, Bocão, responder à mãe, o que é? Como é que vai ser? Que dia que vai ficar pronto esse... Mas vai ser esse ano? É o ano que vem? Nós queremos um prazo assim, é daqui 5 anos? Então, é 5 anos que nós temos que esperar? São 2 anos? É 1 ano? Ninguém sabe. As mães não têm resposta. Não se tem a resposta, e nós não conseguimos tirar a resposta nem do prefeito, nem do secretário, nem dos diretores, ninguém. Ninguém tem resposta para dar para essas mães. Então, eu vejo que a situação é grave e está difícil. Está difícil, eu sinto vergonha de nós não conseguirmos ter nenhuma resposta para essas famílias. Obrigada, vereadora. Um desabafo, né, vereadora? Doutora Cristina, depois vereador Anderson Bocão. Bem, concordo plenamente com a vereadora Tatiana. É muito difícil você ir num bairro desse e falar para a mãe a licitação demora, o distrato, a pessoa não quer nem saber o que é isso, não quer nem entender, ela quer a vaga na escola que espera há anos. Mas o vereador Zander coloca que ele acompanhou de longe essa denúncia do Ministério Público Federal, e realmente ele acompanhou de longe, porque, na verdade, vereador Zander, se o senhor lê o processo, ali eles pediam, e foi firmado um compromisso com a prefeitura de que haveria a guarda
fiscalizando a invasão das unidades, haveria um cuidado, e, inclusive, tem aí relatado que haveria construção de cerca. Então, nada disso foi feito. O procurador Marcelo Wolff, ele não está sendo inconsequente, ele está simplesmente cobrando aquilo que foi acordado e, dentro do prazo já estendido, a prefeitura não conseguiu efetivamente dar uma resposta. E aí também, vereadora Tatiana, fica difícil você afirmar que essa gestão vai realmente concluir, porque nós temos a UPA do Jardim América, que eu semanalmente gravo vídeos lá. A empresa não recebe há vários meses. A obra está em ritmo lentíssimo. Tem 1 funcionário, 2 funcionários. Quer dizer, provavelmente já é a 4ª marcação de data para a inauguração, provavelmente não vai cumprir essa 4ª marcação, que é para outubro, porque a obra não anda. Então, como a senhora conhece bem ali aquela unidade, como você vai colocar a sua palavra, empenhar a sua palavra numa gestão que, infelizmente, não tem cumprido os prazos que ela mesma se autodetermina. Não é nós que estamos determinando, não é o judiciário. A própria prefeitura não cumpriu o calendário. Uma obra em curso foi licitada, a empresa venceu. Né? Então, é muito complexo. Né? E, infelizmente, foi isso, vereador Zander. A prefeitura não efetivamente cumpriu aquilo que ela se comprometeu. Não é outra pessoa, não, é a própria gestão. Era só isso. Foi citado, vereadora presidente. Depois, vereador Bocão. Isso. Deixar bem claro, vereadora Cristina, que eu falei de rito processual. E, em momento algum, eu falei de inconsequência por parte do promotor do Ministério Público. Em momento algum. Eu fiz uma cronologia de como se acontece o rito processual, principalmente na esfera civil. Eu não sou advogado. Estudei alguns períodos de direito, preciso até terminar, que eu acho que, modéstia à parte, daria um bom advogado. O que eu quis dizer, o que eu disse que não acompanhei, é porque, de verdade, não li a denúncia. Né? Vi, através dos órgãos de imprensa, o que foi feito e, logo em seguida, tive o cuidado de ir na Procuradoria do município para procurar saber quais eram os fatores geradores da denúncia. Então, os fatores geradores da denúncia, seja eles a prefeitura concluindo ou não, tendo concluído ou não, a prefeitura já vinha em negociação, inclusive respondendo a todas essas inquisições feitas pelos órgãos competentes. E foi isso que eu perguntei ao advogado. Mas eu quero que conste em ata que, em momento algum, eu disse que o promotor ou a própria instituição, o Ministério Público, tenha sido inconsequente ou algo nesse sentido. Muito pelo contrário, eu disse que eles fizeram o papel deles, mas que existe o devido processo legal, e foi isso que eu quis deixar claro, para que fique claro, porque, quando se fala em denúncia, a pessoa já foi condenada. Né? Principalmente, alguns órgãos de imprensa já condenam aquele que é denunciado, e depois nós temos que não existe ações reparatórias para isso. Então, eu não preciso conhecer a fundo. Aliás, nós nos damos com vários temas durante o dia, eu não preciso conhecer a fundo nenhum deles. Né? E, mesmo conhecendo genericamente, o que eu quis deixar bem claro aqui é que não farei aqui a política do fígado político. Então, foi o que eu quis dizer. Mas que conste em ata que, em momento algum, eu disse que o Ministério Público ou qualquer ente daquela instituição tenha agido com má-fé ou com qualquer tipo de lisura. Depois eu vou passar para o vereador Bocão para que a gente... Só quero que conste em ata que, na leitura do processo, está claro que a prefeitura não cumpriu com aquilo que ela acordou. É isso que eu estou deixando claro, a motivação. Provavelmente isso o procurador falou na entrevista que ele concedeu à TV Anhanguera no Bom Dia Goiás. Vereador Bocão. Bom dia, muito obrigado
presidente Sabrina. Bom dia, vereador Lucas, vereador Zander, vereadora Cristina, vereadora Tatiana Lemos, nosso líder do prefeito, meu grande amigo Osés Varão. Bom dia, meu xará, advogado da Secretaria Municipal de Educação, doutor Anso. Bom dia, do diretor Fábio Pereira Melo. Enfim, bom dia a todos presentes, assessores. Nosso amigo Vinícius, lá do Tribunal de Contas do Município. Desejo a todos bom dia, a todos mesmo. E as mães, mais uma vez, reforçar o Feliz Dia das Mães para vocês. Saiu, senhor diretor Fábio, no Popular, no dia 7 de maio, uma reportagem falando justamente dessa questão aí da improbidade administrativa, do CEMEI Grande Retiro, né? E eu quero fazer uma pergunta a vocês, que fazem na seara de um convênio que foi firmado entre a companhia da Comurg, né, sobre a questão de fazer as limpezas, roçagens nas unidades educacionais. E aqui fala justamente do CEMEI Grande Retiro, que não foi tomada nenhuma providência, que essas obras estão abandonadas, inclusive a questão da segurança. Eu sou da região leste, e aqui quero até reforçar o que disse, nem providenciada a questão da segurança, lá permanece completamente abandonadas, usadas como refúgio a moradores de rua e também por usuários de drogas. E lá o mato é alto, é muita sujeira, foco mosquito da dengue nesse período é constante. E eu queria saber, em relação a isso, se nós podemos já de imediato, já que há um convênio, fazer essa limpeza, porque eu fui diretor da guarda, antes de ser vereador, coordenador do gabinete de gestão integrado do município. Naquela função eu exercia a função preventiva. A segurança preventiva é aquela que você dá condições para que a polícia ou o guarda civil metropolitano possa exercer a função de patrulhamento. Quando tem uma rua bem iluminada, quando tem um lote que está com mato alto, isso impossibilita até esse trabalho ser realizado, que é a questão da segurança. Porque ali dentro desse mato alto, dessa obra abandonada, fica ali os mocós, que a gente conhece, né? Que esses mocós são utilizados ali vários crimes, lá no Conjunto Riviera, no posto de saúde do Conjunto Riviera, até a tentativa de estupro já tentou acontecer quando a situação fica precária, abandonada e principalmente sem segurança. E o morador dessa região não pode pagar esse preço, né? Independente que isso é da gestão anterior, mas como diz o velho ditado, né, meu líder, casou com a viúva, assume os filhos, né? O prefeito tem feito um belo trabalho em relação àquilo que foi proposto no relatório das obras paradas. Enfim, nós vamos estar acompanhando aqui na SEI justamente isso. E dizer que nós temos que tomar providência imediata, já que é diretor administrativo e financeiro, qual é a possibilidade, se existe um tempo para a gente garantir a segurança até que se inicie essas obras. Obrigado pela pergunta, vereador. Em relação à questão do mato, foi publicado recentemente na TV Anhanguera também, né, e ficou nítido, ficou claro. O repórter até fez uma imagem por trás de uma moita de capim, né, e aí a visão aérea que ele mostrava o mato baixinho. Em especial essa do Grande Retiro que o senhor citou, ela foi feita dia 29 de março. Desculpa, 29 de março ou 29 de abril, não me recordo bem. E o Totti aqui afirmou, né, a cada dia ele cresce 3 centímetros. Né? Então, realmente é extremamente complicado você manter um nível baixinho daquele mato. Nós temos um presidente da Associação de Moradores lá do Grande Retiro que ele acompanha sistematicamente essa obra. Né? Eu tenho contato com ele periódico também e faço questão de ir nessas obras também que a Comurg fez a manutenção, fez a limpeza. Essa, em especial, ela está com mato rastelado, mato baixo. Né? É uma obra, não só essa, as demais. O que nós pedimos no início, quando as obras estavam paralisadas, que nós assumimos? Nós pedimos que a guarda fizesse a vigilância, né, desses próprios. Isso foi uma determinação também do prefeito. Ela vem fazendo rotineiramente com as visitas de ronda. A gente sabe que ela não tem um efetivo constante para manter guarda 24 horas nas obras, né? Mas essas obras vêm sendo monitoradas rotineiramente, não só pela guarda, mas também pela educação. Né? Nós temos a equipe da rede física que ela passa constantemente
nessas obras paralisadas, entra nessas obras, vê como é que está o andamento delas, enfim. Inclusive, uma delas que estava tendo problema de adentramento, os meninos estavam entrando para jogar bola no gramado, nós até fechamos um buraco que foi aberto lá no Cerrado, né, no Cerrado 4. Então, eu espero que, em curto tempo de prazo, essas licitações sendo findas, emitida a ordem de serviço e que a gente possa iniciar, aí sim entregar para a comunidade, né? E, mais uma vez, reforçar o convite. Nós vamos mandar o cronograma para vocês dessa audiência pública para que vocês nos ajudem e participem conosco também da audiência pública nas comunidades. Diretor, eu faço questão de participar, somente na região leste, sou vereador de toda a Goiânia, mas ali onde eu moro há 40 anos. Né? Ali eu fui conselheiro tutelar, por exercer por 2 mandatos ali, sim, muito próximo das diretorias. Né? Sim, sem dúvida. Então, faço questão e agradeço mesmo de comunicar a gente para participar. Presidente, gostaria de ser chamado pelos nossos pais de Anderson Salles Bocão. Ok. Obrigado. Doutor Fábio, já que o senhor já tocou nesse assunto aí da limpeza, como que está o processo de convênio com a Comurg, para a contratação da Comurg para executar esses serviços? O convênio já está startado. Nós já mandamos solicitação de orçamento para diversas empresas. Mais de uma dezena de empresas já foi startado esse pedido de orçamento e algumas requisições não foram feitas. A educação tem toda uma particularidade. Tudo que a gente conversa na educação, a gente inicia com mais de R$360, ou seja, R$1 para cada uma. Então, tudo é muito grande. Então, as áreas da manutenção são áreas extensas. E nós temos dificuldade, sim, de cotar esses valores, tendo em vista a própria logística das empresas em nos atender. Então, nós temos hoje unidades educacionais espalhadas em toda a Goiânia e a dimensão de área a ser monitorada, a ser capinada, roçada, com poda de árvores, é muito extensa, né? É totalmente diferente de você pegar uma secretaria que tem apenas uma sede. Nós temos mais de 360 espalhadas e nós estamos aguardando. O processo nosso ele já está num grau mais avançado. Nós estamos, como o Totti afirmou aqui, nós estamos agora na espera da parte das certidões, né? E eu acredito que, tão logo isso seja sanado, a gente consiga assinar o contrato com a Comurg e isso seja, de fato, sanado. Deixando claro, não esquecendo isso, as escolas não estão descobertas. As escolas recebem hoje um recurso destinado à limpeza, capina e poda, que ela faz isso durante o ano, mas nós queremos, sim, o serviço da Comurg, que é um serviço de excelência, né? Nós precisamos reestruturar esse serviço e dar condições de trabalho a esses servidores que são extremamente competentes, que são servidores da Comurg. Com certeza. Só uma dúvida, que o senhor disse que está fazendo cotação, sim, mas que vai fazer esse convênio com a Comurg. Vai ter uma licitação, o convênio vai ser direto? Como que é isso? Não, nós vamos cotar, né? A Comurg é uma companhia, nós vamos também fazer uma cotação com ela e certamente deva ser num processo de... uma dispensa de licitação. O senhor disse a respeito dessas obras paradas, que teve um procedimento burocrático muito grande, um distrato com essas empresas. O senhor poderia mandar cópia dessas notificações, esse distrato para a gente, como que foi feito? Tranquilo. Se a senhora faz a requisição, a gente encaminha. Houve a penalização dessas empresas, claro, de todas as empresas? Todas. Que tipo de penalização? Como o próprio advogado falou. Perfeito. Nós podemos mandar, sem problema. Ótimo, já vamos solicitar isso oficialmente, a cópia desses contratos. Houve, de alguma maneira, por essa leniência que o próprio Ministério Público afirma, houve algum tipo de pressão da Secretaria de Finanças para que esses processos de construção de CMEs fossem mais lentos do que o normal, principalmente em função do chamamento, porque se abrir novas escolas, você tem que ter o chamamento de efetivos. Se você tem um chamamento de efetivos, você tem um aumento do gasto público. Houve algum tipo de conversa informal por parte da Secretaria de Finanças para retardar esse processo? De forma alguma.
né? Mesmo porque esse é um programa de governo, o prefeito quer entregar e vai entregar as obras. Em relação a Undime, porque além do contrato de aluguel, que é R$30 mil por mês, desse espaço, que, como o senhor disse, não serve só para Undime, mas serve para outras estruturas da Secretaria, nós gostaríamos de solicitar também o que a Secretaria de Educação paga, quantos servidores efetivos ou contratados estão à disposição da Undime, valores de diárias gastas para que esses servidores possam viajar, fazer parte dessas reuniões, a gente colocar para que a gente solicite essa documentação de quanto é gasto, quanto a Secretaria de Educação gasta para a manutenção da Undime aqui. Perfeito. O senhor tem isso ou precisa pegar essa documentação? Não. A senhora pode fazer a requisição que a gente manda. Inclusive, foi nos solicitado um requerimento de todo o custo de passagens e nós já até encaminhamos isso para vocês. Perfeito. Em relação à rede física, no contrato dos containers, só prevê, por parte da empresa, que eles deverão prestar apoio, reforma, enfim, apoio técnico para esses containers durante um ano. Como que a rede física está se preparando para assumir isso daqui a um ano? Está tendo algum tipo de capacitação? Porque é uma tecnologia nova, né? Está tendo algum tipo de capacitação da rede física? Isso já foi feito? Não foi feito? Tem um cronograma? Sim. Nós já fizemos visitas também à indústria, né? Lá foi possível entender todo o processo de fabricação até a montagem dessa sala específica no estabelecimento educacional, seja escola, seja CMEI. E o próprio recurso do programa Escola Viva, ele é para suprir essa demanda de manutenção. A manutenção dela é muito simples, vereadora. Eu acho que seria de extrema importância que a gente criasse uma comissão de vereadores dessa SEI e fosse até a indústria conhecer o processo de fabricação dela. É algo muito simples, é uma tecnologia inovadora que, de fato, veio a somar para que a gente possa colocar essas crianças dentro da escola, né? Você tem as paredes de fibra de vidro, revestimento, revestidas com um material chamado PIR, que é um isolamento acústico e térmico, que é extremamente fácil de dar manutenção. Então, essa manutenção vai ficar, sim, por conta do programa de manutenção permanente nas escolas, que é o Escola Viva. Em relação a essas novas licitações, já foi feito um estudo de quanto que isso vai onerar mais o poder público, a retomada dessas obras, se não vai onerar, se já foi feito isso ou não? Sim, nós temos lá o que era o valor original da obra, o que é o valor hoje da obra, né? Mesmo porque, para você startar um processo licitatório, você tem que ter todo esse levantamento. Isso nós temos lá, sim. Nós vamos solicitar essa documentação. Sem problema. E o diretor da ITA teve aqui, ITA Transportes, como eu disse, tem um contrato de 14 milhões com a Secretaria de Educação, e ele alega que está demorando de 2 a 3 meses o pagamento dessas notas. Se não me engano, parte ou o todo desse dinheiro vem do governo federal. Por que está tendo esse atraso de pagamento? A ITA, ela inicia, a gente não paga o mês de janeiro inteiro, a gente paga aquilo que iniciou. Então, as aulas iniciaram dia 21 de janeiro, né? 21 de janeiro até março, ela está na nossa tesouraria e será pago hoje. Então, hoje será acreditado, se a senhora quiser, a gente pode enviar o comprovante de pagamento sem problema algum. Então, será acreditado hoje na conta da empresa. Nós estamos em curso com o aditivo de prazo contratual que a gente precisa ter. Quando isso foi dito, inclusive, pelo Márcio, né, porque ele entende bem o processo, quando esse processo é startado para você certificar o aditivo, de fato, ele demanda um tempo maior, mas aqui agora regularizou a situação, todos os pagamentos são feitos em dia, mesmo porque nós não temos absolutamente mais nada em atraso. Perfeito. Mais alguém gostaria de... Bom, senhor Fábio, então agradeço os esclarecimentos. A documentação que nós falamos aqui vai ser solicitada oficialmente para o senhor.
e esperamos a pronta resposta e agradecemos mais uma vez. Agradeço a atenção de todos, me coloco sempre à disposição, o departamento está disponível, né? É um departamento grandioso, pessoas extremamente competentes, e nós estamos lá com um único objetivo: trabalhar em prol da educação, da melhoria da educação e mostrar para a comunidade de Goiânia que a gente está fazendo a diferença na gestão municipal. Obrigado. Obrigada. Gostaria de chamar agora a senhora Marta Helena. Que é isso? Obrigada. Obrigada. Bom dia, senhora Marta. Obrigada. Bom dia a todos. Pela Vereadores, presença. vereadoras. Bom dia a todos presentes. Vamos começar com algumas perguntas protocolares, só para constar em ata. Nome completo. Marta Helena de Almeida. Matrícula. 289159. É concursada? Sim. Qual cargo que ocupa atualmente? Diretora de Gestão de Pessoas. Quem te indicou para esse cargo? Eu já estava na Diretoria de Gestão de Pessoas e eu fui indicada pelo professor Marcelo. Como foi feito o estudo de rede, professora? O estudo de rede ele não é feito pela Diretoria de Gestão de Pessoas, né? É pela Diretoria de Administração Educacional, levando em conta a demanda de cada região. O estudo de rede, ele prevê a questão da lotação dos servidores. O estudo de rede ele determina a lotação de servidores. E não está ligado à sua diretoria de gestão de pessoas. Está ligado ao ato final, porque o estudo de rede faz o levantamento. Qual que é a demanda para aquela região? É a demanda de... Não é de lotação de servidores, de criação de modalidade de ensino. Em qual região preciso mais? De ciclo 1 ou ciclo 2, educação infantil? A partir daí, estabelece a quantitativo de professores de acordo com essa demanda de modalidade de ensino que a região precisa. Quantos contratos temporários existem atualmente na secretaria? Uma média de 1.300, 1.400 contratos. Por que a secretaria optou por não prorrogar o concurso de 2016? Naquele momento, de setembro de 2018, a Secretaria de Educação não tinha mais nenhum déficit, como até hoje não tem, porque os contratos temporários que nós temos são contratos para substituição de servidores efetivos afastados temporariamente em função de qualquer licença médica. Hoje, para déficit, a Secretaria de Educação não tem nem um contrato temporário. Por que a secretaria, então, teve um indicativo de uma nova licitação para concurso na Secretaria de Educação? Nós falamos anteriormente de uma realidade de setembro de 2018. Em janeiro de 2019, houve uma proposta de municipalização de algumas escolas do Estado. São 6 escolas. Então, no momento de 2019, início de 2019, já surgiu aí uma demanda expressa. 3 meses e a questão de assumir, se ainda não assumiu, de 6 escolas, vai fazer toda a secretaria abrir um novo edital de chamamento de concurso? Porque hoje essas escolas... Assim, me desculpa, professora Marta, uma mudança profunda em 3 meses, não, porque isso é ônus para a secretaria, concorda? Você pagar para você fazer uma licitação, você vai pagar uma empresa de concurso público, isso demanda um gasto expressivo para a secretaria. Em 3 meses, a secretaria não tinha esse planejamento, por que não optar, então, por prorrogar? Essa proposta... E 3 meses depois... Ela não existia em setembro. A partir de janeiro de 2019, é que surgiu essa proposta de municipalizar 6 escolas.
Então, criou-se uma situação nova. E os servidores que estão nessa escola hoje, principalmente os professores, são da rede estadual. A partir do ano que vem é que esses professores serão professores da rede municipal de educação. E, agora, em 2019, nós tivemos um número considerável de exonerações. Nós olhamos de janeiro para cá, quase 200 exonerações. Fato também que não estava previsto quando, em setembro, nós avaliamos e não tinha déficit para fazer a convocação de novos concursados. A secretaria que perde, em 3 meses, houve uma mudança substancial de entendimento da secretaria. Nós recebemos uma denúncia de que houve chamamento de concursado depois que ele não estava mais valendo. Isso procede? Se houve algum caso, por determinação judicial, que pode ocorrer. Né? Não me lembro agora, no momento. De português? Tenho certeza. Então, se houve, foi só por decisão judicial. Quantas salas de aulas foram fechadas das turmas de 4 a 5 anos? Eu não tenho essa informação. É uma informação que é compartilhada do estudo de rede, não é feita pela Diretoria de Gestão de Pessoas, mas a gente pode informar sendo solicitado. Perfeito. Os professores do EAGE estão reclamando que não foram avisados do fechamento das turmas. E agora, no mês de abril, eles se tornam excedentes na rede. Por que não avisaram eles e deram opção de lotação para esses profissionais? Também não é uma ação da Diretoria de Gestão de Pessoas. Né? Lá é o final. Mas eu tenho certeza absoluta, acompanhei um pouco, que em nenhum momento, no estudo de rede, deixou de ser considerado o número de alunos existentes para aquela demanda. Eu sei que de instituições, ou de EAJA, que não tinha nenhum aluno há 5 meses, ou 3 alunos, e que a Secretaria de Educação, nas 57 turmas que tem no noturno, tem como oferecer escolarização para esses alunos com uma qualidade muito melhor. Pois é, esses professores retornaram e não foi a diretoria da senhora que fez a lotação deles? Fazemos. A excedência, hoje, quem que gera a excedência? O que gera a excedente é a necessidade ou não daquele profissional na instituição que ele está, que é resultado do estudo de rede. Agora, desses servidores excedentes, 31, tem 6 somente que ainda não lotaram, 3 estão de licença médica e 3 de licença prêmio. Todos os demais já estão lotados. Tá, a senhora falou em relação à EAJA das turmas noturnas, mas, infelizmente, a peculiaridade, o EAJA ele tem uma peculiaridade. Muitas vezes, a secretaria ela tem que facilitar o acesso desse profissional, né, que geralmente são trabalhadores e trabalhadoras. Então, falar que vai tirar uma turma vespertina e passar para o noturno é a mesma coisa de dizer que esses alunos não voltarão à escola. Então, a secretaria falar que está fechando uma turma à tarde e vai criar à noite. Para aquele profissional, aquilo não vai resolver. E a secretaria não fez o que determinava, que é o chamamento. Eu nunca vi uma campanha, não sei se vocês viram uma campanha na televisão chamando esses adultos, jovens, para o EAJA, falando informação. Tem algum tempo que a gente não percebe esse tipo de chamamento da secretaria, mas isso não é da parte da senhora. Franquear a palavra, doutora Cristina. Bom dia, professora Marta. Bom dia. Uma satisfação tê-la aqui conosco nessa manhã, para esclarecer algumas dúvidas. Né? A vereadora Sabrina, presidente dessa comissão, ela coloca aí a questão por que não prorrogar o concurso, né? E a senhora afirma que não havia déficit, né? De acordo com o relatório do TCM, Tribunal de Contas do Município de Goiânia, ele aponta déficit em várias áreas, né? Auxiliar de atividades educacional. Ele coloca vagas criadas por lei 2.829, ocupadas por efetivos 2.409, vagas ociosas 420. Agente de apoio educacional. As vagas, 5.028, vagas ocupadas, 4.406, vagas ociosas, 622, que poderiam ser ocupadas por temporários ou por concursados. Né?
Assistente administrativo educacional, vagas criadas 1.244, ocupados 703, ociosas 541. Profissional da educação 2, vagas criadas 10.120, vagas ocupadas 7.939, vagas ociosas 2.181. Há algum equívoco na emissão desse relatório do TCM ou isso no mês do concurso? Eu sei que não são para todas esses cargos, né? Mas havia sanado, então, as vagas criadas por lei não significa que a quantidade de vagas que a gente precisa naquele momento. A gente pode alcançar até esses 10.000 P2, profissionais de educação, professores. Né? É a demanda que a Secretaria expressa que não pode ultrapassar essa quantidade aprovada em lei. Porque, se precisar de um número maior, tem que vir projeto para ser aprovado na Câmara Municipal. Não, sim, esse entendimento a gente tem, é o limite. Mas, exatamente, considerando o número de crianças que estão fora da escola e precisam de vagas, e vocês tendo a oportunidade de prorrogar um concurso para atender essa demanda reprimida, vocês fizeram a opção de não dentro de um processo que é de menos custo, menos burocrático, né? A senhora ouviu aqui essa questão toda da licitação do distrato. Se eu faço a opção de fazer um novo concurso, eu não vou conseguir ocupar essas vagas num prazo onde as crianças precisam ser atendidas, né? É isso que eu estou querendo colocar em questão aqui. Se eu tenho um limite, ele não está ocupado e eu posso ocupá-lo para atender a demanda reprimida, por que não fazê-lo? Naquele momento, nós não tínhamos déficit, como ainda não temos hoje déficit de professor. Esse déficit ele vai ser criado a partir do momento em que os professores das escolas que estão sendo municipalizadas passarem a ser professores do município. Então, esse ano, ainda são professores do Estado que estão. Aí nós criaremos uma demanda para professor. De servidores administrativos, nós tivemos uma quantidade de exonerações muito além do que é habitual. Desse último concurso, foram muitas pessoas de curso superior que fizeram para auxiliar atividades educativas, que fizeram para agente de apoio, que é limpeza e merenda, e que não tiveram aí afinidade com as atribuições do cargo. Justamente, esse é o ponto aí que é mais caro para mim, como vereador aqui, pensando na economia do município e, efetivamente, na possibilidade de atender as crianças. Se vocês decidem, num momento que não há esse déficit, 3 meses depois o déficit é apresentado, gerando um custo ainda maior. E, considerando, se eu tenho que chamar aquela pessoa do concurso, eu tenho toda uma burocracia para essa pessoa efetivamente começar a trabalhar. A senhora é concursada, sabe disso, eu também fui concursada aí de outro estado, sei disso. Quando surgiu a necessidade, essas pessoas, naquele momento, estariam aptas, ou então já num processo, né, e considerando tudo que se tem de experiência dentro da máquina pública, por que não escolher o caminho mais eficaz, de menor custo? Né? E esses professores já estariam atendendo essa lacuna, esse déficit que apareceu 3 meses depois, baseado nas exonerações e escolas estaduais. Né? E, principalmente... Exatamente. Mas, principalmente, há 3 meses atrás, em setembro, ninguém sabia que haveria essa proposta do Estado de municipalizar essas escolas, não tinha essa previsão. O que se levou em conta naquele momento é que não existia o déficit, nós estávamos aí cumprindo o termo de ajustamento de conduta do Ministério Público, que é a lotação, né, do diretor e coordenador na sua vaga de regente, enquanto ele está afastado temporariamente para exercer essas funções. Então, tinha assim, um planejamento, que é de conhecimento assim, geral, que o professor, estando na função de coordenador ou diretor, ele precisa ter um substituto na escola. Então, a gente estava fazendo isso, então não existia essa vaga. Professora Marta, eu entendi perfeitamente, mas a gente pensa aí na questão da agilidade, da eficácia. Se eu não tenho custo nenhum em prorrogar um concurso, se isso não vai onerar a minha folha, se isso não vai me causar nenhum dano, por que fazer outra escolha que 3 meses depois
que não é só provocada pela decisão do Estado, mas também pelas exonerações. Então, eu tenho uma engrenagem dentro da própria estrutura da educação que vai, em um momento, surgir essa lacuna, vai surgir esse déficit. Por quê? Por que fazer uma escolha que não gera nenhuma economia, considerando, eu volto a repetir, gostaria que constasse isso na ata, não havia nenhum custo para a prefeitura, vocês não estavam assumindo custo, vocês estavam simplesmente tendo uma precaução, tendo um cuidado extra, já que um processo seletivo é caro, um concurso é caro, onera os cofres públicos, gera uma expectativa na população que depois chega numa frustração, como chegou para vários desses concursados. E também é o que as pessoas têm levantado muito, gera uma arrecadação para a prefeitura, porque uma inscrição num concurso ou num processo seletivo não é uma coisa barata para a pessoa, né? Eu digo que a soma aí gera um montante. Isso gera suspeição, né? Por que eu escolho o caminho mais difícil e mais oneroso, ao invés de escolher o mais barato e mais eficaz? É só essa a minha pergunta. Eu entendo todas as dificuldades. O processo seletivo simplificado da educação ele não gera nenhuma despesa para quem faz a inscrição. Não é cobrada nenhuma taxa, não. Mas gera despesa para o município. Gera despesa técnica do servidor. O concurso taxa, mas Sim, é porque ela falou gera. que gera para o candidato, não é para o candidato, não. E o concurso gera, né? Não, estou falando do processo seletivo. Não, as inscrições do concurso, obviamente, pagam, sim, sem dúvida. Agora, a minha pergunta, a senhora... Concurso. A minha pergunta a senhora não respondeu. Por que não fazer uma escolha preventiva, onde eu já, se eu precisar, eu tenho em mãos que não me gerou nenhum custo, nenhum ônus, nenhum problema? Por que não fazer essa escolha? É isso que eu não consigo entender. Eu insisto na resposta do momento em que estávamos, de não ter a vaga, e hoje até penso para além. Com essa possibilidade da retomada das construções, das novas instituições, do CEMEIS, que a gente sabe que demanda um tempo, provavelmente, se esse concurso estivesse vigente, na época da inauguração desses próximos, nós não teríamos servidor efetivo para chamar. Nós teríamos já um concurso vencido. Na verdade, nós estamos falando de prorrogação. E esse relatório que eu estou aqui em mãos, ele foi feito motivado pelo termo de ajuste de conduta firmado entre o Ministério Público e a Secretaria de Educação. Então, é um relatório de fiscais, de pessoas que têm um entendimento, já entregando pronto. Quer dizer, vocês têm um limite, vocês podem ir até isso, vocês não podem ultrapassar. Então, eu não consigo compreender, por que não prorrogar, sem custo nenhum, sem problema nenhum. Eu tenho aqui na mão, se eu precisar. E que, de fato, precisou 3 meses depois. É muito pouco tempo para explicar uma decisão motivada. Não, está preenchido e simplesmente é isso. A Secretaria tinha outros mecanismos que geram menor custo, geram maior eficácia. Infelizmente, fez a opção pelo que custa mais caro e pelo que demora mais e causa mais problema. Então, a gente não consegue. É só essa a minha incompreensão. E esse relatório ele foi feito à época da assinatura do TAC, né? Motivado pelo próprio termo de ajuste de conduta. É só isso. Obrigada. Bom dia, Marta. Bom dia. Realmente, a gente não dá para entender. Não dá. Não tem explicação. Tem algumas coisas que a gente não explica, pelo menos nós não conseguimos ver o porquê disso. Eu vou mais atrás na opinião, e a opinião, assim, não é eu que estou dizendo, são as pessoas, de que há falta, sim, de profissionais, de professores nas unidades educacionais de Goiânia. Nós fizemos uma visita, aquela primeira escola que nós visitamos, vocês lembram? Veio um aluno até mim e falou assim: tia, aqui nós não temos professores de matemática, já tem muito tempo.
Né? Uma criança veio denunciar. Né? O que a gente recebe das pessoas nas nossas redes sociais, que liga no gabinete para falar que na escola tal não tem professor, na outra não tem, na outra não tem. Então, a falta de professores não é daqui para frente, desde que começou agora a municipalizar essas 6 escolas. Porque as pessoas não dizem isso. Né? Então, às vezes, a gente fica muito... oficialmente não falta, não sei o quê, mas lá na escola da pessoa, daquela criança, está faltando. Na primeira visita que nós fizemos à escola, uma criança veio denunciar que não tinha professor de matemática há muito tempo. Então, isso que me causa estranheza. Então, não tinha nenhum déficit, agora vai ter. Vai ter a partir de quando vai municipalizar essas 6 escolas. Então, primeiro que eu já... não concordo com essa informação de que não há falta de profissionais nas redes de educação. Não condiz com o que o povo diz. Né? Não condiz, e são denúncias de vários lugares, de várias pessoas. E já foi perguntado aqui, então nem vou perguntar de novo, por que não chamar, não prorrogar o concurso? Né, que já foi feito, já tem as pessoas, já foi feito todo aquele rito, todo aquele processo, e não prorrogar. Por que não prorroga, então, a partir de agora? Né? Volta atrás, prorroga? Por que não prorrogar esse concurso? Então, é a pergunta também que eu vi que não tem a resposta, a gente não dá para entender. Então, fica aí essas considerações de que as denúncias que a gente recebe é que faltam profissionais, sim, nas escolas. E também nós achamos assim inexplicável não prorrogar o concurso, não chamar essas pessoas que já passaram no concurso e gerar todo um novo concurso e todo o dispêndio que tudo isso causa na prática. Obrigada. Eu gostaria de reiterar essa informação, ela é verdadeira. Nós não temos déficit de professor na rede municipal de educação. Não temos. O que nós temos é a falta do servidor efetivo que afasta temporariamente por alguma licença legal e que, nesse momento, a Secretaria de Educação está impedida de contratar o servidor temporário, porque o processo seletivo para a contratação temporária desse servidor encontra-se em andamento. Esse processo seletivo ele era realizado pela Secretaria de Educação até 2017. A partir de 2018, foi recomendado pelo TCM que ele fosse realizado pela Secretaria de Administração, pela SEMAD. Em novembro de 2018, a Secretaria de Educação solicitou à SEMAD a elaboração desse processo seletivo. Ele está aí já com o edital publicado, com previsão do resultado dia 26 de junho. A partir, então, de 31 de agosto, esses afastamentos temporários serão resolvidos por servidores que serão substitutos. Quantos professores existem hoje ocupando a função de coordenador e diretor? Coordenador e diretor, na média de 1.200, 1.300 profissionais. Então, entre coordenador de turno, professor, coordenador e diretores. Então, nós sempre teremos temporários em torno de 1.200, 1.300 para substituir esse pessoal temporariamente, enquanto eles estão exercendo a função. Não, porque a prioridade é colocar o servidor com vínculo para fazer a substituição com vínculo. E não tendo esse servidor, é que a gente faz a contratação temporária do... Você sabe quantos temporários tem hoje fazendo essa função e quantas dobras existem para ocupar esse espaço? Não, mas nós podemos providenciar e encaminhar. Perfeito. Outra demanda que nós tivemos em todas as escolas, e é uma denúncia recorrente, é a questão dos cuidadores. A falta de cuidadores nas escolas, o que está prejudicando muitas crianças. O que a secretaria tem feito? Por que não está enviando esses cuidadores para dentro da sala de aula? Por que está utilizando um cuidador para cuidar de 3, 4 crianças com, às vezes, síndromes graves, problemas de mobilidade grave, e esse cuidador não está conseguindo efetivamente garantir a segurança desses alunos ali enquanto eles estão estudando? Essa avaliação é feita por uma equipe multiprofissional, que é da gerência de inclusão, e, infelizmente, eu não sei aqui responder.
como Mas que e é a feito falta esse desses estudo. cuidadores lá? O envio desses cuidadores não é Aí pertinente à senhora? é pela gestão de pessoas, sim. Está havendo um reordenamento por parte da gerência de inclusão, e à medida que reordenam, reagrupam os educandos de acordo com as suas necessidades, eles informam para que a gente encaminhe o servidor. Existe pedidos hoje das escolas para a senhora de cuidadores que ainda aguarda análise? Existem pedidos e nós estamos aguardando. É para a gerência de inclusão. O pedido é feito na gerência de inclusão. Em relação a, foi questionado também por alguns professores, não sei se é pertinente a sua área, em relação ao pagamento de insalubridade, principalmente dos servidores que ficam ali na cozinha. Existe a previsão disso? Não existe? Como que está? Já foi feita em anos anteriores, talvez em 2015, pelo SESMIT, que é da Saúde e Segurança do Trabalho, uma avaliação onde foi definido que não havia necessidade. Então, é Isso definido não pode que ser, não gera insalubridade. Eu vou solicitar que seja encaminhado para nós as decisões judiciais determinando o chamamento desses profissionais depois de encerrado o concurso de todos em relação a isso. Essas licenças, essas 1.300, aliás, esses 1.300 temporários, a senhora afirma que é de origem de licenças. Nós temos hoje um quadro de mais de 1.000 profissionais de licença na secretaria? Muito mais. Nós temos hoje, do dia 1º de janeiro até quinta-feira, nós fizemos um relatório pela Junta Médica, 3.400 servidores, esse ano já afastaram por licença médica. Os contratos temporários, em número de 1.400, atende de forma satisfatória, mas ainda com certa carência, por isso a gente vai ter que contratar novos a partir da homologação do processo seletivo, porque, às vezes, um servidor de contrato temporário ele não faz substituição só de um servidor afastado. Ele termina uma substituição, ele faz outra. Então, mais de 3.000, quase 3.500 servidores passaram de janeiro até agora, por licença médica. A senhora tem uma noção de quantos professores e servidores seriam necessários para essas 6 escolas que serão municipalizadas? Vai depender do estudo de rede que será realizado no final do ano letivo. Como em 3 meses mudou a realidade, né, da secretaria, que em setembro alegou que não existia déficit, não precisaria de prorrogar o concurso, e 3 meses depois tem o indicativo de um novo concurso. A senhora não acredita que esse TAC também deve ser revisto, já que a realidade da secretaria mudou? Eu acredito assim, muito na força desse TAC. Eu acho... O TAC ele foi finalizado. Os termos que foram acertados com o Ministério Público Estadual, o termo de ajustamento de conduta número 001 de 2017, ele foi plenamente atendido. Ocorre que mudou a realidade, né? O Ministério Público teria que propor um novo termo de ajustamento de conduta. Perfeito. Doutora Cristina. Quero chegar a um tempo que a conduta pública não precise ser pressionada pelo judiciário ou pelos órgãos de controle externo, né? É assustador isso. Eu precisar de um termo de ajuste de conduta para ter uma boa conduta. Professora Marta, no início do ano, os diretores, coordenadores e alguns professores eles foram mudados, né? Aí, de acordo com eles foram obrigados a mudarem de escola e turno de trabalho. A senhora sabe me dizer qual foi o planejamento ou o critério para essa mudança desses funcionários, professores, coordenadores e diretores? Os diretores e coordenadores que hoje não estão lotados na sua vaga de professor na mesma instituição, é porque não existia o déficit. Porque o termo de ajustamento de conduta, na cláusula 5ª, quando diz que, exercendo temporariamente a função de diretor ou coordenador, esse servidor tem que ter um substituto ali na sua vaga de professor, ele não fala que tem que ser na mesma instituição. A Secretaria de Educação tenta, lógico, que seja prioritariamente na mesma instituição, mas não havendo a vaga de História, Português ou Pedagogo naquela escola onde ele é diretor e coordenador, o importante é que ele tenha essa vaga resguardada na rede. Para o dia que ele não for mais diretor ou coordenador, em algum lugar da rede, ele tem a sua vaga de professor garantida, guardada por um substituto. Certo. Só volto a repetir,
anseio pelo dia em que não precise de termo de ajuste de conduta, que a conduta pública seja realmente eficaz, correta e em prol da comunidade. Professora Marta, só mais um questionamento. A senhora disse que, se tudo der certo, o processo seletivo será homologado em agosto. Agora, em julho, dia 26 de junho. Só que nós não vamos realizar contrato temporário em julho, porque é para substituição. A partir do dia 31 de julho, já serão realizados os primeiros contratos para substituições que ainda estão em aberto. Então, quer dizer que esses alunos que estão sem professores, porque nós constatamos em 2 escolas, eles vão ficar até o fim do semestre sem esses professores? Não, nós temos, junto à diretoria pedagógica e às coordenadorias regionais, solicitado aos diretores que estão com essa dificuldade, que tem menos professor do que a quantidade de agrupamentos, que nos procure para que a secretaria possa fazer uma reorganização, porque isso é possível, porque o ciclo ele tem aí uma média de 1,4 professor por cada modalidade, né? Então, é possível fazer. Então, a gente tem tentado, e o diretor que tem procurado, a diretoria de gestão de pessoas, nós estamos trabalhando juntos para fazer essa reorganização, que não é a ideal, mas que temporariamente também não deixa o aluno sem o professor. Certo. Para finalizar, voltando aos concursos, a senhora acredita que houve o que não deveria existir por parte da secretaria a decisão de não prorrogar o concurso, porque a comissão deles fez uma pressão política para que fosse prorrogado? Eu acredito no que eu já falei. Naquele momento, não havia necessidade de prorrogação do concurso. Mais alguém quer se manifestar? Agradeço, professora Marta, agradeço, doutor Anderson, a todos. Mais uma vez, o nosso representante do Tribunal de Contas, obrigada pela presença. A todos da imprensa, encerra a sessão, convocando outra para segunda-feira, às 9 horas, com mais uma oitiva.